professor Fabiano Pires aqui mais uma vez, agora com uma questãozinha que caiu na PUC do Rio de Janeiro e também é um ótimo conteúdo para aqueles que estão estudando para a Olimpíadas de Matemática. Observa aqui a questão. O maior número abaixo é 3 elevado a 31, 8 elevado a 10, 16 elevado a 8, 81 elevado a 6 ou 243 elevado a 4. Para resolver essa questão, eu vou deixar as potências todas com base sendo um número primo, ok? Por exemplo, aqui a gente tem 3 elevado a 31. O 3 já é primo, então eu vou deixar ele como está. Aí temos aqui agora o 8 elevado a 10. Como o 8 não é primo, eu vou procurar escrever o 8 como uma potência onde a sua base é um número primo. Observe. 8 elevado a 10. No lugar do 8, eu vou colocar 2 elevado a 3, porque 2 elevado a 3 é 8. E o 10 eu vou deixar aqui fora. Tem uma propriedade da potenciação que diz... Quando tem potência de potência, basta você repetir a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 10, 30. Pronto. 8 elevado a 10 é igual a 2 elevado a 30. Ou seja, a base aqui agora é um número primo. Tá certo? Eu vou fazer isso em cada um aqui para depois a gente fazer as comparações. Vamos lá. 16 elevado a 8. Ora, o 16 na base 2, sabemos que é 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. E o expoente 8 vai lá para fora. Aplicando a mesma propriedade como fizemos acima, temos 2 elevado a 4 vezes 8. 4 vezes 8 fica 2 elevado a 32. Ok? Daqui a gente já pode concluir que 2 elevado a 32 é maior que 2 elevado a 30. Por quê? Porque as bases são as mesmas e o expoente do 2 elevado a 32 é maior do que o 2 elevado a 30. Ou seja, 32 é maior do que 30. Logo, o item B já está eliminado. Temos aqui que 2 elevado a 32 é maior do que 2 elevado a 30. E ele está perguntando aqui qual é o maior número que está aqui. Vamos agora aqui para o 81 elevado a 6. 81 elevado a 6, pessoal, a gente sabe que o 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. A gente tem 9 vezes 9, que dá 81. 9 é 3 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Aplicando a propriedade dizendo a potenciação, facilmente a gente conclui que 81 é 3 elevado a 4. E tem aqui o 6, que eu vou deixar lá fora. Aí o que eu vou fazer? Vou repetir a base, aplicando a mesma propriedade acima. Ok? E 4 vezes 6, que dá 24. Repare que 3 elevado a 24 é menor que 3 elevado a 31. Por quê? Porque a base é a mesma e o expoente 31 é maior do que o 34. Então, como estou fazendo aqui as comparações? Colocando a base, escrevendo as potências com a mesma base, que é 3, e observando os expoentes. E quando eu faço isso, o maior expoente vai prevalecer sobre o menor expoente. Ou seja, a maior potência vai ser aquela que possui o maior expoente. Tá certo? Mesma base, você olha para os expoentes. Então vamos lá. Então, essa daqui da letra A vai ser maior do que o da letra D. Estou riscando aqui. Então, para a gente comparar sobre o A, C e a E. Observe aí o item E. O 243, pessoal, é só lembrar ou perceber que 243 é a mesma coisa que 81 vezes 3.
tá certo? Se 81 é 3 elevado a 4, se eu multiplicar por 3, vai ficar o quê? Ó? Igual a 3 elevado a 5. E vou colocar aqui o 4 lá fora. Só ajeitar aqui 3 elevado a 5 e o 4 vai lá para fora. Temos então que 243 é 3 elevado a 5 elevado a 4. Basta fazer a multiplicação como nos casos anteriores. 5 vezes 4 dá 20. Então aqui a gente tem 3 elevado a 20. Base é 3, a base é 3. 31 é maior que 20. Logo, esse aqui também está eliminado. Ok? Sobrou então o item A e o item C. Eu vou escrever as duas potências aqui. A do item A é 3 elevado a 31. E a do item C é 2 elevado a 32. Aí vem a pergunta. O número abaixo, o maior número abaixo é... Sobrou só esses dois, o item A e o item C. Qual dos dois é o maior, pessoal? Agora observe que não é possível a gente fazer a comparação como fizemos aqui nos itens anteriores. Igualamos as bases, como no caso aqui do item D e do item A. Igualamos as bases e observamos só os expoentes. O maior expoente é o maior número. Nesse caso aqui, as bases são diferentes. E os expoentes também. Se os expoentes fossem iguais, 31 e 31, por exemplo, o maior número seria aquele que possuía o maior valor na base. Se fosse 3 elevado a 31 e 2 elevado a 31, 3 elevado a 31 seria o maior número. Por quê? Porque os expoentes seriam iguais e a base maior seria essa. Mas a gente não pode, nesse caso aqui, usar nenhuma dessas duas dicas, porque são bases diferentes, expoentes diferentes. Então, olha aí a dica para você que está aí estudando para o vestibular, para o Enem, para Olimpíadas de Matemática, tá certo? Segura aí essa dica e não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar, tá bom? Para que o canal venha crescer, tá certo? Preste atenção, ó. Note que 31 e 32 é um número e o seu sucessor. Vou pegar aqui essa ideia. Eu vou fazer potências de base 3 e de base 2, onde a potência de base 2, no seu expoente, vai ser o sucessor do expoente da potência de base 3. Eu vou pegar aqui, ó, 3 elevado a 1 e 2 elevado a 2. Note que 2 é o sucessor de 1. Aí vamos lá, 3 elevado a 1, sabemos que é 3. E 2 elevado a 2 é 4. Repare que nesse caso aqui, o 2 elevado a 2 foi maior do que 3 elevado a 1. Vamos fazer agora outro exemplo. Vamos pegar agora 3 elevado a 2 e 2 elevado a 3. Sempre o expoente do 2 sendo o sucessor do expoente do 3. 3 é o sucessor de 2. Para que a gente venha tirar uma conclusão disso daqui. Tá certo? 3 elevado a 2 dá 9. E 2 elevado a 3 dá 8. Note que agora, o 3 elevado a 2, né, a potência de base 3, foi maior do que a potência de base 2. Vamos fazer aqui mais um caso. Vamos colocar agora 3 elevado a 3 e o 2 elevado a 4, que é o sucessor de 3. Vamos lá, 3 elevado a 3, 27. E 2 elevado a 4 vai dar 16. Reparem que continua a potência de base 3 maior, só que a distância entre esses números está aumentando. Aqui a distância do 9 para o 8 é 1. Aqui a distância do 27
para o 16. Se você fizer 27 menos 16, vai dar 11, tá certo? Isso, 11. E o que vai acontecer, pessoal? Se você continuar analisando, fizer 3 elevado a 4 e 3 elevado a 5, você vai notar que sempre a potência de base 3 vai ter um resultado maior do que a potência de base 2. E essa distância entre os números ela só vai aumentando. Eu vou fazer aqui mais um caso. Vamos colocar aqui 3 elevado a 4 e 2 elevado a 5. 3 elevado a 4 vai dar 81. E 2 elevado a 5 vai dar 32. Certo? Se você fizer aqui a subtração, vai ter como resultado 81 menos 32, 49. Note então que vai aumentando. Ou seja, qual é a conclusão que a gente chega? Quando chegar no expoente 31 e no expoente aqui 32, que é o caso aqui que a gente quer saber qual das duas potências é a maior, a conclusão que a gente chega é o seguinte, que essa distância aqui ela vai cada vez mais aumentando, fazendo com que a potência de base 3 seja maior do que a potência de base 2, quando um expoente e o outro expoente forem os sucessores do outro. Tá certo? Qual é a conclusão? Potência de base 3 vai ser maior que a potência de base 2. E isso por quê? Porque os expoentes são um número e o seu sucessor. Logo, resposta da questão, a letra A. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e que Deus te abençoe. E antes de concluir o vídeo, pessoal, eu tenho aqui um versículo bíblico para falar para vocês. Isaías, capítulo 54, versículo 1, diz o seguinte: Canta alegremente, ó estéril que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. O texto que eu acabei de ler faz parte do livro do profeta Isaías e foi falado a Israel que por causa do seu pecado eles estavam como uma mulher estéril. A nação de Israel, nesse texto aqui, é comparada a uma mulher estéril, que não tem filhos. Ou seja, os habitantes de Israel não estavam mais lá. Foram levados em cativeiro por Babilônia, e tudo isso por causa do pecado deles. E a nação ficou como uma mulher sem filhos, sem habitantes. Eu pergunto para você que está me ouvindo, qual é o pecado, qual é o mal que você tem feito e que tem tornado a tua vida estéril? Deus, ele tem coisas maravilhosas para realizar na tua vida, mas por causa do erro, por causa do pecado, as coisas não vão para frente. Então peço a você que nesse momento reflita se há alguma coisa que te fez ficar estéril espiritualmente ou em qualquer área da tua vida. Então reflita nesse momento, se aproxime de Deus e peça o seu perdão, e Ele perdoará e te restaurará. Afinal de contas, o versículo começa dizendo: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. E sabe por quê? Porque Deus é poderoso para restaurar a vida do homem. Ainda que seja estéril por causa dos seus erros, Deus é poderoso
para curar a esterilidade, como curou o ventre estéril de Sara. E aos 90 anos, quando era impossível aos homens ela engravidar e gerar um filho, sendo estéril, sendo já idosa, ainda assim Deus a fez prosperar, Deus a fez engravidar pelo seu poder. E ela gerou um filho ao qual deu o nome de Isaque, porque para Deus nada é impossível. E a tua situação, você que me ouve, também não é impossível para Deus. Se aproxime dele, peça o seu perdão e ele vai te abençoar. E você vai terminar os teus dias cantando alegremente com essa maravilhosa salvação e essa maravilhosa graça que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.